Depois de ser preso no Getsêmani, Jesus foi levado para ser julgado na casa do sumo sacerdote Caifás. No lugar, apontado por estudiosos como cenário destes acontecimentos, hoje está a igreja de São Pedro em Galicanto. Padre Jean, que é o responsável local, nos acompanha. A igreja fica no Monte Sião, fora dos muros da cidade velha de Jerusalém. A tradição cristã também atribui a este lugar o episódio da negação de Pedro. Enquanto aguardava no pátio externo o desenrolar da situação, algumas pessoas o apontaram como um dos seguidores de Cristo. Por 3 vezes, Pedro negou conhecer Jesus, e então o galo cantou. Na área mais alta da igreja foi colocada esta maquete, com o modelo da Jerusalém bizantina, que ilustra o período em que a Cidade Santa era uma cidade cristã. A igreja atual foi construída sobre as ruínas de uma igreja do período bizantino do V século, quando o local já era venerado pelos cristãos. Deste período até o século XIV, a igreja passou por destruições e reconstruções, e depois de ser demolida, passou um bom tempo debaixo da terra. Somente no final do século XIX, os padres franceses assuncionistas iniciaram escavações arqueológicas e conseguiram reconstruir a igreja no mesmo lugar. Esta escadaria fica ao lado da igreja de São Pedro e ela também foi descoberta no tempo das escavações. Acredita-se que por aqui, por estas pedras, Jesus passou com seus discípulos quando deixaram o local da última ceia até o Getsêmani. E de lá, ele também teria voltado por este mesmo caminho, quando foi levado escoltado e preso até a casa do sumo sacerdote. O mosaico na fachada da igreja ilustra os ultrajes que Jesus sofreu na casa de Caifás. A porta de bronze, colocada em 1997, quando a igreja foi restaurada, lembra o momento da última ceia, quando Pedro prometeu seguir Jesus aonde quer que ele fosse. O desenho foi feito por uma palestiniana e o relevo no bronze por um judeu. Na entrada da igreja, encontramos um mosaico da era bizantina e a indicação de que este chão era provavelmente da igreja do V século. Dentro da igreja, a arte em mosaicos relembra as cenas do Evangelho. No mosaico central, Jesus admite diante do Sinédrio que ele era o Messias, o Filho de Deus. Nas capelas laterais, figuras de santos, que, como Pedro, também tiveram em suas vidas uma história de arrependimento. E no vitral da cúpula é Cristo que vem no final dos tempos sobre as nuvens do céu. Ao redor do Cristo, a figura dos apóstolos, que estarão sentados nos 12 tronos para julgar as nações no final dos tempos. Descendo um pouco mais, encontramos a cripta da igreja, construída sobre uma pedra talhada no mesmo lugar onde estaria o palácio de Caifás. Aqui, 3 ícones destacam a figura de Pedro. Neste, Jesus que olha para o apóstolo depois que ele o negou. Na figura central, a imagem de Pedro que, arrependido, chorou amargamente. E ao lado, a cena que se passa no Mar da Galileia. Jesus ressuscitado confirma Pedro como pastor. O lugar desperta a oração, o silêncio e até uma reflexão sobre a própria vida. E esse lugar tem um significado tão grandioso, né? A gente que às vezes no nosso cotidiano acaba deixando as coisas da igreja, e assim como Pedro também às vezes até negando, né, um pouquinho a nossa fé. E aqui a gente vê essa importância tão grande, né, da gente testemunhar Jesus em todos os nossos momentos. Que se até Pedro teve essa fraqueza, mas que a gente tem que perseverar e continuar no caminho. Aqui neste lugar, Jesus preso pelos braços, ele teria sido lançado neste orifício de pedras, na fossa profunda.
A presença de cruzes na entrada desta passagem são símbolos da veneração bizantina, o que indica que o lugar já era venerado como da prisão de Jesus desde os primeiros séculos. Os bizantinos fizeram uma escada na parte interna para que os peregrinos pudessem ter acesso à fossa profunda. E quando eles passam por aqui, é como se revivessem os sentimentos de dor por ver o inocente preso. É muito emocionante. Nossa, eu fiquei muito emocionada. Deus me deu essa graça. Deus está com meu pleno juízo perfeito, aproveitando todos esses momentos santos. Para mim, é uma graça muito grande. Só tenho que agradecer a Deus. Antes do lugar da prisão de Jesus, passamos pela Sala dos Guardas, onde possivelmente os apóstolos Pedro e João, presos por anunciar Jesus, foram acorrentados por anéis talhados nas paredes rochosas. Descemos até o lugar da prisão de Jesus. Aqui, nenhum suporte visual, a não ser as paredes marcadas por pinturas dos primeiros séculos. Daqui, os peregrinos podem meditar sobre estes momentos da vida de Jesus com a leitura do Salmo 88, que faz menção aos sofrimentos de Cristo. Minha alma está saturada de males, e próxima da região dos mortos a minha vida. Vós me lançastes na fossa profunda, nas trevas de um abismo. Estou aprisionado, sem poder sair.